Irmãos e irmãs, vamos trazer para vocês a Evangelho Terapia dessa semana. Antecipadamente, abrimos aqui uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, faremos uma leitura de um trecho dela, e o objetivo da Evangelho Terapia é fazer com que as orientações trazidas por Jesus, os esclarecimentos trazidos no Evangelho segundo o Espiritismo, possamos colocá-los em prática na nossa vida. E rogamos então com isso ao Mestre amado que nos ampare a caminhada e nos esteja sempre nos abençoando com a sua luz, para que possamos nos transformar naquilo que podemos ser, deixando para trás aquilo que ainda somos. Mestre querido, amigos da espiritualidade, nos amparem, nos orientem e nos iluminem. Que assim seja. Nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 21, que tem como título Falsos Cristos e Falsos Profetas. E nós vamos ler um trecho do item 5, que trata sobre o tema Prodígios dos Falsos Profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão um verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obras de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não no pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixam enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para estas palavras. Então, é interessante as colocações feitas por Kardec aqui nesse tema, né, prodígio dos falsos profetas, porque nós temos que ter muito cuidado e análise naquilo, principalmente, que nós, espíritas, ou aqueles espiritualistas, veem, muitas das vezes, ao seu redor, seja por conta, né, das plataformas virtuais, ou mesmo você tenha acesso direto a algum tipo de demonstração tida, né, como sobrenatural, paranormal, né, esse prodígio. Então, nós temos que ter um enorme cuidado, porque o que Kardec coloca aqui, né, em cima desse iniciozinho, que são palavras de Jesus, é que nós temos que fazer uma observação sensata e clara. Obviamente, como diz Kardec, se Deus tivesse delegado poderes, né, a um espírito, a alguma pessoa, de fazer coisas que só ele tem essa capacidade, ele deixaria de ser Deus e estaria tendo a possibilidade de criar outros deuses. Então, né, os prodígios de ordem divina, somente Deus tem a capacidade de fazê-lo. E Kardec faz aqui uma análise muito interessante. Poderia Deus delegar esses prodígios a uma pessoa, a um espírito? Poderia, né? Ele teria, obviamente, por ser Deus, a capacidade de fazê-lo. Entretanto, não existe, principalmente entre os espíritos ainda inferiorizados, entre nós próprios que estamos encarnados nesse planeta, não temos a capacidade de desenvolvimento moral para podermos ser esses enviados diretos de Deus. Então, por isso Jesus ter atentado isso, né? Que esses prodígios, esses falsos profetas, fariam prodígios que poderiam enganar até os escolhidos. Então, o ensinamento aqui que Jesus traz, que Kardec busca fazer com que nós venhamos a analisar, é termos sempre uma visão racional e equilibrada daquilo que nos cerca, principalmente relacionado a essas questões, se assim podemos dizer, sobrenaturais, paranormais. Temos sensibilidade de perceber, principalmente, se não existe ali
um charlatanismo, um embuste, se não existe ali uma mistificação. Então, nós temos que ter o discernimento para tal. E o discernimento ele só se desenvolve por meio de uma coisa. Primeiro de tudo, análise crítica. Criticarmos sempre. Não no sentido da crítica pejorativa ou da crítica que vem a diminuir, mas a crítica na acepção da palavra daquele que analisa e busca utilizar do senso racional para a compreensão de determinados fatos. Então, é esse senso crítico que nós devemos ter. E, além do senso crítico, um aprofundamento do conhecimento, né? Seja por meio da leitura, seja por meio dos cursos, que nós tenhamos essa capacidade. Porque se estamos abraçando nesse momento a doutrina espírita, deveremos fazer com que os ensinamentos que ela traz possam trazer esclarecimentos a nós, esclarecimentos que muitas das vezes contribuem ao desenvolvimento desse senso crítico, de nós termos a capacidade de fazer uma análise de um fato e, de uma forma equilibrada, não nos deixarmos, às vezes, né, nos seduzir por esses falsos profetas que existem. Então, tenhamos muito cuidado. Eu sempre costumo falar, né? Encontrei um site maravilhoso, né? Um site espírita. É realmente espírita ou é espiritualista? E mesmo que seja um site espiritualista, vamos ler, meditar com relação à mensagem trazida. Muitas das vezes você tem ali uma mensagem produtiva, mas temos que, às vezes, fazer um processo seletivo dentro daquela mensagem, dentro daquilo que acreditamos ou daquilo que já sabemos. E, muitas vezes, descartar outras tantas coisas. Então, façamos isso, em obras tidas como espíritas, ou mesmo nas obras e sites, né, que nós entendemos de fundamento espírita. Vamos sempre ter o senso crítico na leitura dos artigos, né, o senso crítico quando você ouve a fala de determinados expositores ou determinadas pessoas, porque somos nós ainda passíveis de erro, somos ainda limitados no sentido moral, somos ainda limitados no sentido até de desenvolvimento do conhecimento. E exatamente, né, muitas das vezes se colocam numa posição de uma, aspas, superioridade de entendimento e podem seduzir, como Jesus falou, a outros. Mas a sedução se dá exatamente quando nós não estamos preparados ou capacitados na análise racional, crítica daquilo que estamos lendo, daquilo que estamos vendo, daquilo que estamos ouvindo. Então, vamos desenvolver isso. Porque, como é colocado por Kardec aqui, os espíritos inferiores, estejam eles encarnados e também os desencarnados, podem nos seduzir, podem falar, podem trazer demonstrações que, no primeiro instante, nos deixam talvez estupefatos. Pode ser aquilo ser, às vezes, um embuste, mas pode ser, às vezes, né, uma manifestação que nós temos que fazer uma análise crítica daquilo para percebermos a mensagem que ali é trazida, o quanto de profundidade e, acima de tudo, o quanto de orientação e esclarecimento. Porque os espíritos sérios sempre buscam trazer falas, escrita, sempre procuram trazer uma mensagem no sentido de dar a nós uma orientação ou um direcionamento. Não coisas frívolas, não coisas no sentido, às vezes, de aguçar a nossa curiosidade. Muito pelo contrário, eles tentam, às vezes, na medida do possível, suprir as nossas curiosidades, quando também estas são produtivas. Então, vamos desenvolver em nós o senso crítico para que, como disse o próprio Jesus, não nos deixemos seduzir por esses falsos profetas. Estejam eles, como eu falei, no plano físico ou extrafísico, entendendo que determinadas coisas são atributos exclusivos de Deus. Nenhum encarnado, e muitas vezes nenhum espírito, tem essa capacidade. Daremos aqui um exemplo a grosso modo.
Jesus, ele não obrigou ninguém a segui-lo, principalmente, vamos focar aqui em seus 12 discípulos. Ele convidou a esses homens que o acompanhassem. Por que ele não fez isso? Porque se ele obrigasse, estaria ele tentando se sobrepor ao livre-arbítrio daqueles espíritos. E em momento algum ele poderia se sobrepor a esse livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio, né, é um patrimônio de concessão divina. Então é como se ele, Jesus, não respeitando o livre-arbítrio do outro, tentasse se sobrepor a Deus, tentasse manipular, contornar ordem divina. E ele sabia que ele não tinha, né, essa permissão. Então, façamos sempre essa análise, percebendo que Jesus, ele sempre respeitou aquilo que era predeterminado pelo Pai. Tudo que faço, faço em nome de meu Pai. Então, se nós temos espíritos, ou mesmo encarnados, que dizem que têm a capacidade de fazer algo, que dizem que têm a capacidade disso ou daquilo, analisemos. Vamos respeitar carinhosamente, né? Vamos refutar muitas das vezes com equilíbrio e com respeito, mas tendo, acima de tudo, a capacidade de desenvolver em nós o senso crítico que fará que nós tenhamos a observação mais aprofundada daquilo que é trazido pelos irmãos da espiritualidade ou mesmo por encarnados. E não nos deixemos, como Jesus falou, nos seduzir por esses falsos profetas. Muito obrigado pela atenção de todos. Muita paz.